Você é um monge, você é um padre, você é um religioso, você é um homem da teologia da libertação, você é um homem do diálogo interreligioso. Agora, onde é que entra o cinema na sua vida, Marcelo? Eu acho que é importante isso. Eu queria escutar você. Onde entrou o cinema na sua vida? Qual o papel? Claro, professor de salmos. Desde que eu sabia. Eu sou filho de um operário de fábrica de tecidos em Camaragibe, que se chamava Manuel, mas o pessoal chamava ele com o apelido de Lalão. Não sei por quê. Ele era eletricista de rua. E como eletricista da fábrica, ele tinha o direito de entrar de graça no cinema da fábrica, que era o único cinema de Camaragibe, na época. O Camaragibe que Romero conheceu muito, porque estudou lá no seminário perto e frequentou Camaragibe, acho que morou em Camaragibe. Morei na Vila da Fábrica, na Vila da Fábrica, na igreja da Vila da Fábrica. Quando você morou, o cinema já tinha se acabado. Esse cinema que eu estou falando, ele funcionou até os anos 60, por aí. E aí acabou. Mas eu estou falando dos anos que eu era menino, 1950, 1951, 53. E meu pai ficava com os filhos no final de semana, porque ele trabalhava a semana inteira, e minha mãe ficava tomando conta e não tinha possibilidade de fazer os trabalhos de casa. Então, no sábado e no domingo, era mais meu pai que ficava com a gente. Uma fileira de menino pequeno, uma escadinha. Eu sou o primeiro, mas um ano depois veio minha irmã, depois outra irmã, depois... Então, é uma escadinha, tinha uns 4 ou 5 na época. E meninos barulhentos, meninos problemáticos, assim, em termos de dar trabalho. E meu pai não sabia o que fazer com esses meninos, não sabia cuidar de criança. Então, o que ele sabia fazer era contar história, cantar, e quando chegava o sábado e domingo à noite, ele levava a gente para o cinema, porque ele queria assistir o cinema, mas não podia deixar os meninos. Então, mesmo o filme de adultos, quando hoje em dia a gente fala em filme de adulto, talvez o pessoal pense em filme pornô, mas eu não estou falando de filme pornô, estou falando de filme destinado a pessoas adultas, né? Que não eram de criança. A criança não entende aquilo que está na tela. Mas ele não tinha problema nenhum, levava, porque ele não tinha onde deixar os meninos, ele queria ver. E ele chegava em casa e a gente às vezes perguntava por que houve aquilo, por que disse aquilo. Eu acho que a gente mal sabia ler. Então não seguia as legendas. E ele recontava o filme para a gente. Mas isso fazia que a gente via o filme duplamente, na tela e nas palavras de meu pai, que fazia isso com muito carinho, sentado numa cadeira e a gente no chão ao redor dele. Então foi assim que eu aprendi, que eu entrei no cinema, como se entra numa casa de amor, num ambiente místico.